Para o ponto de ordem, como sempre, com o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Boa noite, doutor, bem-vindo. Vamos começar por uma expressão que se está a tornar cada vez mais conhecida e, infelizmente, a manosfera, assim é que é. E é uma tendência muito propalada pelas redes sociais. E isto para falar, e já vamos perceber como é que aqui podemos estabelecer uma relação, para falar de 3 crimes recentes em Portugal, em concreto, todos cometidos por rapazes e todos eles muito jovens. Uns eram supostos influenciadores da internet, outros que podem ter sido influenciados. Estamos a falar do crime de Vagos, um miúdo de 14 anos que matou a tiro a mãe. A própria mãe. O da Lourinhém, que um rapaz de 16 anos, durante uma visita de estudo, violou e sequestrou duas raparigas. Enfim, o caso não foi julgado, mas existem provas nesse sentido, pelo menos. E ainda o caso da violação coletiva de Loures. O que é que estes casos têm em comum com a chamada manosfera? Eu entendo, e não sou só eu, aliás, houve um artigo no Correio da Manhã em que eu falei sobre isso e liguei os 3 casos, porque me parece que há um padrão comum em todos, que é rapazes que acham ou que têm comportamentos que demonstram uma alegada superioridade sobre as mulheres e um desprezo sobre as mulheres, inclusivamente num dos casos era até a própria mãe. E o que preocupa nestes casos todos é a forma como os jovens rapazes encaram o sexo feminino e o género feminino. É terrível como isto está a acontecer. De facto, eu propunha que víssemos um pequeno vídeo, é um trailer sobre um documentário que pode ser visto na Netflix, precisamente sobre a manosfera e estes influencers, o que são e o que defendem. Vamos ficar com uma ideia muito clara sobre aquilo que estamos aqui a falar. Vamos ver. I normally train a little bit earlier in the day. I like to start my day off working out, doing hard things. Who are you talking to? What, do I not talk to them? Don't talk to him. Really? Talk to you. We're not on social media now. What would you say is the message? I coach boys how to make money, Wow, this is a nice spot. how to be outside the system, how to be proper guys. Shut up or nut up. Would you see me that way? Did you look at my arms? The stature's not saying too much. I was entering the manosphere, a wild frontier of streamers whose behavior is reshaping the culture. People ask me why Miami, and I tell them because if it was 120 years ago, I'd be on a horse on the way to California to dig for gold. Whose appeal has proved irresistible to hordes of young fans. 15 is probably like your main demographic. No, it isn't. They hear that content, they think it's acceptable. I'm doing it for money. I don't care about... The morality of it. I'm not living for other people. I'm living for myself. The mother of my children, she doesn't talk about women. We don't cross into each other's lane. Stings, huh? You seem upset by it. You seem upset by it. Do you consider yourself a misogynist? I love women and I actually understand them. You think you know better than they do? They want a guy that can lead them and dominate them. Got anything to say to the live, Thoreau? Not really. Do you think Satanists are running the world? Absolutely. They talk about misinformation on the internet. This is what they're talking about. I'm raw, I'm not a puppet, I'm not controlled. I don't do this bullshit editing that you guys do, because I'm real. Are you getting triggered? Viste este vídeo? Eu vi a série e Sim, mas para os espectadores que não percebem exatamente ou que estão a ser confrontados pela primeira vez com a expressão a manosfera, para perceberem aquilo de que estamos a falar, mas aqueles crimes que referíamos há pouco, acredita que resultam deste tipo de evangelização quase, eu destes acho que... Instagramers e influencers do Eu YouTube? acho que sim, eu acho que resulta de uma cultura que se instalou em que o homem tem que ser o macho. Havia uma expressão muito conhecida, que até foi objeto de uma decisão de tribunal, em que se dizia que havia uma espécie de cotada do macho ibérico, em que havia 2 estrangeiras que tinham sido violadas e era quase como o que é que elas esperavam. Vieram para a cotada do macho ibérico vestidas daquela forma, era inevitável que aquilo acontecesse. Isto era um tribunal que dizia há muitos anos atrás, enquanto eu andava na faculdade há 30 anos. Ou seja, o que eu estou a assistir, e estamos todos a assistir, é uma regressão atrás. Estamos a voltar
ao que eu pensava que já não voltava a acontecer. E com canais de propaganda. E com canais de propaganda massivos. E mais, repare, os três casos que nós falámos de Vagos, Lourinhã e Loures têm em comum o facto de estarmos perante pessoas provavelmente deslaçadas, no sentido em que nada as prende que não seja um culto de uma personalidade machista, eventualmente, em que as pessoas procuram demonstrar o domínio sobre o sexo fraco, que são as mulheres. A questão da igualdade de género não existe. Não existe. As mulheres são um ser inferior e por isso devem ser dominadas. E o que eu sinto quando olho para isto é o que é que nós estamos a fazer. No fundo, há um divórcio da educação dos filhos pelos pais e pelas próprias escolas. Quem é que está a tomar conta deles? Quem é que os está a educar? Antes havia o padrão. Era o pai, era a mãe, eram os irmãos, e agora é a eram os internet avós. que o faz. E agora é o pai digital. Desta forma. É que faz desta forma. Nós e ainda eles semana identificam-se. passada falávamos aqui num assunto que se relaciona com este de uma... Enfim, relaciona-se de alguma forma, que foi aquela declaração da apresentadora Cristina Ferreira na TVI. Hoje trazemos aqui isto porque de facto é importante fazer estes alertas. Não sei se quer acrescentar mais algo sobre isso. Eu gostava de acrescentar algo que é o seguinte: o que me choca mais nesta polémica toda é o facto de ontem ter ouvido a entrevista e visto a entrevista da senhora Cristina Ferreira e ter visto que o que passa daquela entrevista é: temos que saber o que é que pensam os violadores, como é que pensam os violadores, como é que eles reagem. Eu volto a dizer, o não é não, mesmo que sejam 1, 2, 3 ou 4, com ou sem adrenalina. Se a mulher diz que não quer, o homem tem que perceber que não quer. E há uma coisa que eu acho que era importante sublinhar aqui, que é o seguinte: quando nós vimos esta situação, quando nós analisamos esta situação, eu pergunto, falamos dos violadores, o que é que eles pensavam, falamos da Cristina Ferreira e a vítima. Quem é que está a pensar no que a vítima? Eu não ouço ninguém a dizer como é que está, o que é que ela teve, como é que se sente neste momento. Eu imagino, se eu fosse pai, como falámos na semana passada, daquela rapariga, eu estava num estado lastimável. E ela, como é que ela se está a sentir ao ler tudo isto que aparece por todo o lado? E dela não se fala. E dela não se fala. Que ela sente. Já voltaremos, não a este assunto, mas ao caso de Vagos em particular, que foi conhecido o desfecho esta semana. Já lá iremos. Para já outro tema, o financiamento dos partidos políticos e a regra do anonimato das empresas ou das pessoas particulares que fazem os donativos. Por um lado, se entenda a lógica da descrição, por outro fica aqui evidente a falta de escrutínio público com que podemos ser confrontados a partir deste momento. O que é que devia prevalecer, no seu entendimento? Se me parece, eu olho para isto e sinceramente, não posso concordar. A vida pública tem, naturalmente, riscos. Tem consequências estar na vida pública. Um partido político, até para o escrutínio da comunicação social e de quem quiser, nós temos que saber quem é que financia os partidos políticos. Não vamos estar a regredir agora. Nós temos que saber, ainda para mais com tudo o que se passa à nossa volta, é muito importante saber se, por acaso, há algum trade-off com algum financiamento. E isso só se sabe se nós sabemos quem são os financiadores dos partidos políticos. Mas entendo o argumento, por exemplo, que é levantado por algumas pessoas sobre a discriminação de que os doadores podem ser alvo. No fundo, o que está aqui em causa, só para que as pessoas percebam, sem grandes técnicas jurídicas, é o que foi entendido foi: o voto é secreto. Por isso, se eu souber quem financia, eu vou saber em quem vota. Ora, nós sabemos perfeitamente que há pessoas, primeiro, que podem dizer publicamente em quem votam, não são proibidas por isso, e, por outro lado, há pessoas que financiam vários partidos, portanto, não é por aí o problema. Sim. Eu acho que neste momento, em que estamos com a vida pública como temos, é mais importante o interesse da transparência, que é defendido em todo o lado. Basta ver o que aconteceu com o Spinum Viva. Então, naquele caso, quisemos saber os clientes do Sr. Primeiro-Ministro e agora não podemos saber, repare... Quem é que financia os partidos? Quem é que financia os partidos? Por amor Apesar de Deus. dos partidos terem, como sabemos, dinheiro através das subvenções públicas. Mas repare, só para esclarecer, podemos estabelecer um limite. Se, por exemplo, se receber um donativo de 10 euros, não faz sentido, por exemplo. Mas se for um valor mais elevado, acho que temos que saber e temos direito de saber. É importante, sobretudo para o escrutínio público e para o jornalismo, para que continue a desempenhar o seu papel.
Vamos então ao caso da semana. Já aqui falámos de Vagos. O rapaz que matou a mãe, que era vereadora da Câmara Municipal, foi condenado a 3 anos de internamento num centro educativo. Antigamente eram conhecidos como as casas de correção. Casas de correção. Concorda com esta sentença? Aqui voltamos a ter um caso que tivemos a semana passada em termos de decisão, porque eu li muitos comentários na internet, aliás, até naquele artigo que fiz, vi comentários nesse sentido. Há uma revolta muito grande no sentido de mata a mãe e só apanha 3 anos. Estamos a falar de um rapaz de 14 anos. Estamos a falar de um rapaz de 14 anos. É que essa é que é a questão. A responsabilidade penal começa aos 16. Mas podia começar antes. Mas, de qualquer forma, porque é que não são mais anos de medida tutelar? Porque há o limite serem dos 3 aplicados? anos. A lei diz que, quando é menor, o limite é 3 anos. E ele está em regime de internamento fechado. Estará em regime de internamento fechado. Portanto, é o mais grave nestas circunstâncias. A questão que se coloca aqui, como também tivemos na semana passada noutra situação, é se esta lei se justifica ou não. Porque ainda por cima temos situações de falta de emoção, não demonstrou arrependimento, poderá voltar a cometer um ato similar segundo o que vinha na sentença. Portanto, o que nós temos que ponderar é se deve manter, atendendo à evolução da sociedade e dos jovens, esta idade limite dos 16 anos para a responsabilidade criminal. Porque nós estamos a falar de uma responsabilidade, como disse há pouco, para ser mais fácil de entender, correcional. Ainda é alguém que não deve ser imputável criminalmente. Não fala da reflexão. É qual tal a reflexão da lei. Mas qual é a sua? Portugal devia alargar esse limite? Eu acho que neste momento, atendendo a tudo o que se está a passar, temos que ponderar muito bem determinadas normas que existem, se para prevenir futuros casos como este, não deve haver alguma revisão da idade da imputabilidade criminal. Falamos agora de um caso do passado que regressou aos focos e às nossas atenções por estes dias. O caso do homicídio de Carlos Castro. O Observador fez um podcast, divulgou as fotos e vídeos do processo, que eram desconhecidos até agora. A CMTV está a fazer exatamente o mesmo. É verdade que Renato Seabra continua preso. Segundo eu sei, o caso será avaliado, mas só daqui a 10 anos. Como é que este assunto volta assim aos mídia? Eu sei que estamos aqui no grupo da CMTV. Existe uma liberdade total para se dizer mas o que eu entendo é que é perigoso nós estarmos a romancear, a dramatizar crimes que foram extraordinariamente mediáticos, como foi o caso. Porque o agressor está preso, tem familiares, tem pessoas que vão ser necessariamente prejudicadas pela divulgação de tudo o que aconteceu, tem inclusivamente familiares da própria vítima e todos vão ficar, creio, incomodados com o que está a acontecer. Não me parece correto, tão em cima do acontecimento, estamos a fazer dramatizações de um episódio que foi largamente noticiado em todo o lado. Isso faz parte da comunicação hoje em dia, como sabe, até as séries. Eu sei. Mas uma coisa, mas repare, Pedro, uma coisa é contar sem dramatizar como aconteceu. Chocou o país, claro, chocou a opinião isso pública é diferente. E de um interesse público inegável. Mas repare o seguinte, é que nós vamos estar a dramatizar e ao dramatizar vamos estar a dar eventualmente razões para o agressor fazer o que fez ou não. E isso já é um viés. Já é algo que nos pode levar e induzir o espectador a tomar uma posição pró ou contra a vítima ou a favor do agressor. E aí poderá ter também os tais preconceitos, se é ou não homofóbico, e entramos numa situação que me parece perigosa por causa da dramatização. Bom, de qualquer forma, vamos continuar a seguir esta divulgação na CMTV e também o podcast que tem sido divulgado. Agradeço, João Massano, por ter estado estes minutos connosco aqui.